da bênção, ministrando para os nossos irmãos e irmãs que estarão aqui à noite, finalizando com os homens de honra. Glória a Deus. E as irmãs já estão levantando uma assinatura para a Capaxela de homem de honra para elas entrarem neste culto, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo. Casais de honra para fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos alegres, pois o Senhor é bom. Glória. E a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amém? Amém. Ontem nós trabalhamos alguns pontos da escatologia e nós conseguimos, por meio disso, vislumbrar a profundidade das Escrituras e o poder que elas têm para transformar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela causa uma revolução dentro de nós, nos tira deste mundo terreno e nos leva para uma dimensão espiritual e nos faz contemplar coisas que antes a gente não percebia. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que tem se empenhado em ouvir e aprender aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como eu disse ontem, volto a repetir hoje, a Bíblia é a infalível, inerrante e irrefragável palavra do Senhor, incontestável, pois o Deus que a inspirou é incontestável. Então hoje nós vamos continuar um pouquinho mais dentro daquilo que nós começamos ontem, e eu creio que o Senhor há de nos abençoar poderosamente. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram Mateus 24, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sr. Fernando, sua família, temos recebido com tanto carinho e respeito, chegamos, e parabenizá-lo pela iniciativa de produzir, realizar eventos como este. A gente tem a oportunidade de viajar por esse Brasil afora, pregando a palavra de Deus, e nem sempre nós encontramos pastores compromissados com o ensino da palavra de Deus. Existem muitas igrejas que se preocupam muito com movimentos, mas é a palavra de Deus que nos edifica, que nos restaura, que nos transforma, nos consola, nos abençoa, nos ergue, nos levanta. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então Deus abençoe a sua vida, amigo. Continue dando um ministério frutífero ao Senhor, à sua família querida, a todos os obreiros que estão também cooperando contigo, em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus também pelos irmãos que estão me recebendo em sua residência, não sei onde eles estão procurando aqui embaixo. Estão ali. Irmão Márcio, a sua vida, muito obrigado. Eu não mereço, os irmãos têm cuidado de nós ali, muito carinho, muito obrigado. Deus abençoe e multiplique, continue abençoando vocês poderosamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos acharam, digam amém? Amém. Vamos ler. Mateus 24, versículo 1.
está escrito assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vejam, são 3 perguntas em uma. Sim. Anote isso. Dize-nos quando serão essas coisas. Que sinal haverá da tua vinda? Respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Rumores são notícias de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então anote essa frase: mas ainda não é o fim. Porque a pergunta deles é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus diz: vai acontecer tudo isso, mas ainda não é o fim. Então anote essa parte: ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes aqui se inclui todo tipo de doenças, vírus, todo tipo, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então circule o versículo 8, que ele é o mais importante desse capítulo para a gente entender. Ele é a chave interpretativa do capítulo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha todas as gentes, e então virá o fim. Aí você anota essa parte: então virá o fim. Agora sim respondeu a pergunta dos discípulos. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Em primeiro lugar, quando nós falamos de escatologia bíblica, vocês perceberam, desde ontem, nós estamos relacionando os assuntos que estão atrelados ao tempo do fim. E quando que começaram os últimos dias? Nós vimos ontem, quando o Espírito Santo foi derramado na festa do Pentecostes, em Atos capítulo 2. De lá para cá são quase 2000 anos. Então são quase 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso que eu disse que, na verdade, nós estamos, de fato, vivendo os últimos instantes dos últimos dias. Só que se nós formos levar ao pé da letra o que disse e escreveu o apóstolo Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Se ele estava falando literalmente, os judeus estão certos quando fazem a seguinte interpretação. Preste atenção no raciocínio. Os judeus
Vocês sabem que foram originalmente o primeiro povo escolhido pelo Senhor. E eles têm uma contagem, eles têm uma cronologia, eles têm um calendário baseado nas Escrituras. Então, para os judeus, se eu não me engano, estamos no ano 5.778. Ano 5.778. Então, quase no ano 6.000. Né? Se realmente, vejam só, Pedro está falando literalmente que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, na ótica de Deus, nós não chegamos nem em 6 dias de história humana. Ficou claro aqui? Diga um amém. Amém. De Adão a Abraão são 2000 anos. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até nós, quase 2000 anos. Morreu e ressuscitou. Então, por essa linha de raciocínio, nós estamos de fato, como diz a Bíblia, nos últimos dias. Agora eu faço uma pergunta: quais são os últimos dias? Não precisa responder, pensa primeiro, tá? Quais são os últimos dias da semana? Pensa. Quais são os últimos dias da semana? Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Então quais são os últimos dias da semana? Sexta e sábado. Não, sábado é o último. Então, quinta e sexta são os últimos dias. O último é sábado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ok? Então, da ótica de Deus, por que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque a Bíblia, no Apocalipse, apresenta às vezes os eventos do ponto de vista do homem, mas às vezes apresenta os eventos do ponto de vista de Deus. E há uma diferença gigantesca entre o nosso ponto de vista, a nossa ótica, a nossa visão e a visão divina. Sim ou não? Sim. Deus é incomparavelmente maior do que cada um de nós. A nossa inteligência, por maior que seja, ela é extremamente limitada em relação à inteligência divina. Nós nunca conseguiremos entender Deus. Deus é incomensurável. O único que pode penetrar as profundezas de Deus, como diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Então nós, seres humanos, por mais capazes que sejamos, não conseguiremos jamais compreender Deus completamente, nem no céu. Porque tem gente que acha que vai chegar no céu e vai entender Deus completamente. O dia que Deus for completamente compreendido, ele deixa de ser Deus, porque Deus é transcendente. Ele está muito além da nossa compreensão e da nossa intelectualidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é autoexistente. A Bíblia diz que Deus é eterno. Deus é eterno. O que significa ser eterno? Não ter nem começo, nem fim. Ele simplesmente é. Por isso que quando nós vamos falar de Deus, o nosso vocabulário é totalmente limitado. Por exemplo, a gente diz que Deus existe, mas ao pé da letra, Deus não existe. Deus é. Porque existir, no latim, né, de onde vem a palavra existir, significa algo que foi criado. E tem um fim. Passou a ser, não era, passou a ser. Deus sempre foi e sempre será. Aleluia! Dr. Meyer Pillman, um dos maiores teólogos da história escocês, judeu, ele escreveu dizendo assim: tentar compreender Deus
é como pegar todas as águas dos oceanos, dos rios, dos mares e colocar dentro de uma xícara. É impossível. Atribui-se uma história ao grande pensador, teólogo do início da igreja, filósofo, Agostinho de Hipona, que ele estava escrevendo o tratado sobre a Trindade, um dos principais livros que ele escreveu, tratado sobre a Trindade. Para você ter ideia, a Trindade é o tema mais difícil da teologia, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um só Deus. São 3 pessoas, mas é um Deus só. Então a nossa mente, como eu disse, é tão limitada que nunca vai compreender isso. A gente aceita pela fé, mas a razão não suporta. Ele está escrevendo sobre esse assunto. E aí ele foi andar pelo mar Mediterrâneo, dar uma volta para espalhar a mente. E ele está andando na beira da praia, ele está andando e ele vê ao longe um menino. Escute isso, olha que interessante. Ele viu um menino que pegava um balde, ia até o mar, pegava a água do mar e jogava dentro do buraco na praia. E ele fazia isso repetidas vezes. Ele ia, pegava, enchia o balde de água e jogava a água dentro do buraco. Agostinho se aproximou do menino e disse: meu filho, desculpa te perguntar, mas o que você está tentando fazer aí? O que você está fazendo? Aí o menino respondeu: eu estou transportando o mar para dentro do buraco. Aí ele deu risada, como nós aqui. Ele disse: ah, é? Falou: meu filho, você me perdoe, mas não é querendo desanimar não, mas isso é impossível. Não dá para você transportar o mar para dentro desse buraco. O mar é muito maior. O menino olhou para ele, diz a história, que reconheceu: o senhor é o grande Agostinho, o escritor, o teólogo, o filósofo? Ele disse: foi o mesmo. Ele disse: ah, então nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação. Disse: por quê? Eu fiquei sabendo que o senhor está escrevendo um livro sobre Deus, e Deus não cabe dentro do seu livro. Meu Deus. Está entendendo a complexidade? Deus é muito grande. Deus não é para ser compreendido por ninguém. Deus é para ser adorado, glorificado, Aleluia! bendito para sempre. Glória a Deus! Ninguém pode sondar a mente de Deus. Então, do ponto de vista da eternidade, é muito complicado. Por isso que a gente não consegue compreender, às vezes, por que a gente passa por algumas situações difíceis, de sofrimento. Por quê? Porque nós temos uma visão limitada. Olha aqui, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. O que é o tempo? O tempo é subdividido em 3 partes: passado, presente e futuro. É ou não é? Sim. O tempo é passado, presente e futuro. Só que Deus está além do tempo. Deus não está preso ao tempo, nós estamos. A gente só sabe o que está diante de nós. A gente só vê o que está diante dos nossos olhos. A gente não pode ver o futuro. E a gente se lembra do passado por uma grande bênção que Deus nos concedeu, chamada memória. Pela memória a gente consegue vagamente lembrar de algumas coisas que aconteceram. Deus não. Deus vê ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro de uma vez só. Glória a Deus. Por isso que a gente não entende Deus. Em alguns momentos de aflição, que a gente clama e parece que Ele não está nem aí para a gente. A gente está desesperando e Deus parece que está. Não fala, não responde, não usa o profeta. Não... Parece que Deus nos deixou lá. Não é isso. É que Deus não só está vendo o presente. Você só está vendo a aflição.
Deus está vendo lá na frente. Você só está vendo a aprovação. Deus está vendo você glorificando o nome dEle, aprovado, fazendo culto de ação de graça e abençoado por Ele. Aleluia! Oh, glória! Isso é ser eterno. Então, não somente que é mortal, finita, não consegue entender isso. Então, o que a gente faz? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia! Isso é fé. Deus sabe o que a gente precisa? Sabe. E por que às vezes a gente passa por momentos de aflição, de dificuldade, de dor, de tristeza? Porque é no sofrimento que Deus forja o nosso caráter. É no sofrimento que Deus molda a nossa vida. Porque não é possível se parecer com Jesus sem sofrer por Ele. O grande poeta brasileiro Rubem Alves escreveu um livro, e só o título já é uma mensagem. O título do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra feliz não faz pérola. Vocês conhecem o processo da pérola? A ostra está lá no fundo do mar, de repente cai um grão de areia dentro dela, né? Aquela conchazinha, ela não tem autodefesa, ela não tem pata, ela não tem antena, ela não tem mão, não tem dedo, então ela não consegue tirar aquilo, e vai incomodando, e vai causando dor, e ela vai sofrendo, e ela vai sofrendo. Poeticamente ela começa a chorar. Essa lágrima da ostra, uma enzima que ela vai produzindo em volta daquele grãozinho pontiagudo que está incomodando ela, e vai envolvendo, e aquela enzima que é a lágrima da ostra vai produzindo o que a gente chama de pérola. Quanto mais ela chora, maior a pérola é. Aí o pescador desavisado lança a rede, pega peixe, pega um monte de coisa, aí traz a concha, tal, a ostra. Aí abre, olha, tem uma pérola aqui dentro, tira a pérola e joga a ostra fora. Essa é a nossa geração. A gente admira o resultado, mas a gente não quer passar pelo processo. Deus tem que nos fazer passar por processos difíceis. Aleluia! Por meio deles que a gente se aproxima mais do céu. Deus conhece tudo. E Deus não perde o controle de nada. Me permitam fazer essa introdução, porque o Espírito Santo pediu para que eu fizesse isso antes de começar a ministração. Porque eu sei que tem gente aqui que está sofrendo, está questionando a Deus. Por que disso, Senhor? Deus tem uma resposta para você agora. Deus é pai, Deus não é padrasto. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita a quem Ele ama. Hebreus 12. E a quem Ele toma por filho. E quem não tem disciplina não é filho, é bastardo. Está na Bíblia. Passou a pandemia, passou isso, passou e aquilo. Onde está Deus? No mesmo lugar de sempre. Maravilha. Perguntaram para o grande Billy Graham, os maiores evangelistas de todos os tempos, onde estava Deus, Billy Graham? Na destruição das Torres Gêmeas. No mesmo lugar de sempre. Ele respondeu com muita firmeza: Deus estava no mesmo lugar quando vocês estavam se prostituindo. Deus estava no mesmo lugar quando vocês estavam traindo suas esposas. Deus estava no mesmo lugar enquanto vocês falavam palavrão. Deus estava no mesmo lugar enquanto vocês pecavam desenfreadamente, enquanto vocês se drogavam, enquanto vocês faziam tudo aquilo que o desagrada. Deus estava no trono. Ele não perdeu o controle. Deus está no mesmo lugar. Para você entender, Hoje você fala pra mim que é o John Biden na eu e você, como pai, como mãe, de vez em quando a gente tem que conduzir os nossos filhos a situações de dor e sofrimento para o bem deles. Exemplo: quando um pai leva o filho
para ser vacinado num posto de saúde ou no hospital. O filho sabe que o pai ama. Ele não tem dúvida, o pai demonstra isso o tempo todo. De repente o pai o conduz até um local indesejado. Um local que ele não gostaria de estar. Ele se assenta e alguém vem com uma agulha desse tamanho e fura ele. E ele está olhando para o pai e está pensando: pai? Que pai, hein? Obrigado. O senhor me ama e me traz aqui para eu sofrer, para eu chorar, para eu sentir dor, para eu passar por isso na frente de todo mundo. E o pai está ali e está doendo mais no pai do que no filho. Só que o pai sabe que o filho precisa passar por aquilo, porque o filho só vê um momento de dor, de aflição, e o pai está vendo lá na frente. Aleluia. Se o filho não passar por aquele momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de lágrimas, no futuro vai ser muito pior. Porque ele pode ficar paraplégico, ele pode ter uma doença irreversível, ele pode morrer. E o pai sabe disso, sabe mais do que o filho, conhece mais que o filho, viveu mais que o filho. E diz: filho, eu sei que está doendo, eu sei que é um momento desejado, mas você tem que passar por isso, porque senão lá na frente vai ser pior. Eu sei o que eu estou fazendo. Meu Deus. Deus às vezes nos conduz a momentos de dor, de tristeza, de aflição, e a gente olha para um lado e para o outro e diz: Senhor, o Senhor disse que me ama, o Senhor disse que é meu pai, o Senhor disse que me escolheu, e eu tenho que passar por isso. E Deus está vendo lá na frente. Glória a Deus. Você vai entender o que está acontecendo. Aleluias. Que aquele momento você precisava para te trazer estrutura, força, capacidade. C.S. Lewis, um dos maiores escritores de todos os tempos, ex-ateu, filósofo, cristão, escritor das Crônicas de Nárnia. Você deve conhecer pelo menos o filme. Centenas de obras. Ele diz uma frase interessante. Ele dizia assim, eu estou parafraseando o que ele disse: que Deus, na alegria, Ele sussurra nos nossos ouvidos, mas na dor Ele grita com megafone. Ou seja, no momento de dor a gente ouve Deus mais do que no momento de felicidade. Porque quem está vencendo não reflete, não analisa, não pensa. Quem vence não passa. Mas quem perde reflete, analisa, questiona, aprende. Meu Deus. Às vezes acontece da gente perder para depois ganhar. Deus está falando com você. Isso é libertador, Jesus. Deus conhece o futuro. Deus é soberano e o mundo está na palma da mão de Deus. Tudo que acontece está no controle dele. Ele sabe o que é melhor para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quem pode levantar a voz e glorificar Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Então, da ótica de Deus é mais difícil da gente entender. Então, voltando ao raciocínio, se nós estamos chegando a quase 6.000 anos de história do homem, nós estamos chegando então na sexta-feira de Deus. O sábado é o último dia. E por incrível que pareça, a Bíblia fala de um sábado milenial. Na Bíblia existem vários tipos de sábado. O sábado semanal que os judeus guardavam, né? O sétimo dia. O sábado anual que os judeus guardavam, sábado anual, 6 anos. O sétimo, a terra tinha que descansar, não podia plantar, os escravos eram libertos, voltavam para suas casas, e era tudo assim. Sábado anual. O sábado do jubileu, que era depois de 40,
em 9 anos, porque é múltiplo de 7, né? 7 vezes 7, 49. O 50º ano era o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, onde também os escravos eram libertos, as propriedades voltavam para os seus antigos donos, havia uma libertação e tudo mais, não dá para explicar agora. E também existe o sábado milenial, que a Bíblia chama de milênio, que é a 7ª dispensação que a gente falou ontem, a última. Serão 1000 anos de paz, de descanso, de prosperidade. Então, nós estamos nos aproximando deste último dia, que é o sábado divino. Aleluia. Mas antes que isso aconteça, muitas outras coisas hão de acontecer. A mesma Bíblia que profetizou a primeira vinda de Jesus, é a mesma Bíblia que profetizou a sua segunda vinda. Se a sua primeira vinda aconteceu exatamente como estava escrito, o que impede que a sua segunda também? Meu Deus! E tem gente que diz, não, a primeira vinda aconteceu exatamente como estava escrito. Então a segunda também, porque os mesmos profetas que profetizaram a sua primeira vinda são os mesmos profetas que profetizaram a sua segunda vinda. Então Jesus está às portas. Glória a Deus! Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu creio, Jesus. Queira o Aleluia. diabo não queira. Porque existem vários tipos de promessas. Promessas individuais, promessas coletivas, promessas condicionais e promessas incondicionais. Vou explicar uma a uma. Promessas individuais. Promessas que Deus faz a uma pessoa. É que a gente lê a Bíblia e a gente é egoísta, a gente quer tudo pra gente. Mas isso aqui é para mim. Não, tem coisa que não. Tem promessa que Deus só fez a Abraão. Só para Abraão. Aquilo lá é Abraão. Tem promessa que Deus só fez para Davi. Só para Davi. Promessa individual. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo, tem promessas coletivas. Tem promessas que Deus só fez a Israel. E tem promessas que Deus só fez à igreja. E eu não posso interferir nisso. Tem promessa que é só para os judeus, tem promessa que é só para a igreja. Promessa que é para os judeus, a igreja não pode desfrutar. Promessas que é para a igreja, o judeu não pode desfrutar, e assim vice-versa. Promessas condicionais, isso aqui é importantíssimo. Irmão, se você entender isso aqui, sua vida muda para sempre. Aleluia. Eu estou falando sério. Nunca mais sua vida será a mesma se você entender o significado disso. Tem promessas que são condicionais, ou seja, como o próprio nome já diz, tem condição para que aconteça. Não, pastor, a Bíblia diz que Deus prometeu, vai cumprir. Não, depende. A promessa condicional, se for condicional, a parte de Deus está garantida. Agora você tem que fazer a sua. Pastor, prova na Bíblia, vou te provar. Vou dar um versículo que você já sabe de cabeça. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, Que se chama, é se, que tem a minha identidade. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então Eita. A condição. eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para que haja um então de Deus, tem que haver um sim da nossa parte. Meu Deus. Alguém entendeu isso? Amém. Porque às vezes você pergunta para o irmão, e aí, irmão, está tudo bem? Não, estou esperando paciência no Senhor. Deus falou e vai acontecer. Quanto tempo faz que Deus falou, irmão? Faz 20 anos, 30, 40, 50. E não aconteceu ainda. Não, eu estou esperando com paciência no Senhor. Ele acha que esperar com paciência no Senhor é cruzar os braços e ficar lá sentado esperando. E esperar em Deus não é esperar do verbo, é esperançar. Ter esperança. Quem tem esperança não fica parado. Quem tem esperança vai atrás. É mais ou menos isso. Enquanto você vai daqui para lá, Deus vem de lá para cá. Você se encontra no meio do caminho. Chegarmos para os amigos, que eles chegaram até a nós. Glória a Deus. Acredita no que Deus fala, faz. Mostra para Deus que acreditou. Porque fé sem obras não existe. São mortos. E a gente esquece disso às vezes, né?
Fé sem obras não existe. Tem que ter a fé e tem que mostrar pelas obras. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. O que ele fez? Ele foi. Por isso que ele é o pai da fé. Porque é uma atitude que demonstra a fé que ele tinha. Tem um versículo na Bíblia, em Tiago, que ele é muito pesado. E às vezes a gente lê e não entende. Mas como está na Bíblia, eu posso dizer. Tiago disse assim, na sua carta, ele perguntou para a igreja: vocês creem em Deus? A pergunta é retórica, né? A igreja deve ter respondido: sim, Tiago, claro, né? Está bom. Também os demônios creem e estremecem. A gente lê e parece que não tem sentido. Sabe o que ele está querendo dizer por isso? Ele diz assim: vocês creem em Deus? Cremos. Os demônios também. Eles não só creem em Deus, eles morrem de medo de Deus, mas não obedecem. Então, quem diz que crê em Deus e não obedece o que Deus disse, é igual a um demônio. É isso que o diabo disse. Ele disse: não sede somente ouvintes da palavra, sede também praticantes da palavra. Porque aquele que sabe e não faz é pior do que aquele que não sabe. Verdade, Jesus. Haverá maior rigor para aquele que sabe e não faz do que para aquele que não sabe, por isso não faz. Jesus disse assim, Mateus 11: ai de ti, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os prodígios e os milagres que foram feitos em vós, eles teriam se arrependido. Se os milagres que eu fiz em vós, está dizendo, nessas cidades, fossem realizados em Sodoma e Gomorra, os habitantes de Sodoma e Gomorra teriam se arrependido, teriam sido salvos. Mas vocês não quiseram. Para você ter uma ideia do que Jesus está querendo dizer, Betsaida, Corazim e Cafarnaum foram as 3 cidades onde Jesus mais fez milagres. E nessas 3 cidades o povo não quis Jesus. Viram os milagres e não quiseram a salvação. Porque milagre não salva. Mas o maior milagre é a salvação. Aí sabe o que Jesus disse? Por causa disso, vocês viram tudo isso e não se arrependeram. Se os habitantes de Sodoma e Gomorra tivessem visto o que eu fiz, cegos vendo, leprosos sendo limpos, surdo ouvindo, os aleijados andando, eles teriam se arrependido. Mas vocês viram tudo isso e não se arrependeram. Então, no dia do juízo final, vai ter maior punição para vocês do que para eles. Sabe o que quer dizer isso para nós? Que eu e você estamos proibidos de nos desviarmos. Porque se eu e você nos afastarmos de Deus, não vai acontecer em nome de Jesus, e morrermos sem salvação, no dia do juízo final haverá uma punição muito maior no inferno para nós do que para quem nunca ouviu o evangelho ser pregado. Porque eu sabia e não quis praticar. Alguém pode dizer pelo menos misericórdia? Eu sei que é difícil dar glória a Deus nessa hora. Então, os discípulos de Mateus 24 estão andando com Jesus, estão dizendo assim, porque o templo era maravilhoso, né? Você sabe que os judeus só tinham um templo naquela época, o templo que tinha sido reconstruído no tempo de Josué, Zacarias, de Ageu, tinha sido reconstruído, que era o templo de Salomão, tinha sido derrubado. E Herodes, o rei da Judéia, tinha reformado o templo na época de Jesus, e estava a coisa mais linda desse planeta. Era gigantesco. Só a frente, dizem os arqueólogos, que a frente do templo era de mármore branco, de pedras inteiras. E quando o sol batia e refletia, parecia a luz do sol dentro do templo. O povo olhava e admirava aquilo demais. Eles diziam, esse é o centro da nossa religião.
Aqui Deus habita, nesse lugar Deus fala, nesse lugar Deus recebe a nossa adoração. E os discípulos estão andando com Jesus e estão dizendo: olha Jesus, andando do lado do templo, olha que maravilha, olha essas pedras, olha que coisa maravilhosa, olha esse mármore, olha isso, olha aquilo, admirando. E eles achando que Jesus estava na mesa. Jesus olhou e disse: gente, não quero desanimar vocês, não, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles ficaram apavorados: não é possível, vai ser destruído de novo o templo. E eles ficaram pensando o caminho todo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, eles foram em particular. Você leu? Chegaram em particular, Jesus se assentou para descansar um pouco. Eles, como quem não quer nada, benção, né, Jesus? Viagem, né, Jesus? Benção, né? Jesus, a gente fazer uma pergunta para o senhor aqui. A gente está preocupado com esse negócio que o senhor falou. Parece que o templo vai ser destruído. O templo de Deus é onde Deus habita. Como é que Deus vai permitir? De novo? Explica para a gente quando vai ser. Que sinais haverá para a gente estar preparado. Quando será o fim do mundo? Aí Jesus começou a pregar: cuidado, calma, para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dirão que sou eu, vão fazer milagre, falsos profetas. Aí começou a ensinar. Aí lá no versículo 8, Jesus disse o quê? Depois que ele disse que haveria guerras, pestes, doenças, rumor de guerra, nação contra nação. Aí ele disse: ainda não é o fim. Versículo 8: todas essas coisas são o princípio das dores. Preste muita atenção. Pega a caneta aí. Preste atenção. O que significa essa expressão princípio das dores? Princípio das dores. Anote aí. Princípio das dores. Sublinha. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu estou indo bem devagar para vocês, igual ontem, depois a gente, né? Quando eu era novo convertido, pastor Fernando, eu me lembro que o novo convertido, ele fica tão empolgado para pregar, né? Ele quer que todo mundo, né, ouça também, porque é tão bom servir a Deus que ele quer que todo mundo seja crente também. E o novo convertido, eu costumo dizer que ele não prega, ele obriga. Ele não evangeliza, ele obriga a pessoa a ser crente. Aí eu fui pregar para os amigos, né? Pregar para os companheiros na escola e tal. Eu lembro que eu fui pregar para um rapaz, um amigo, e comecei a falar: rapaz, está vendo essas coisas que estão acontecendo aí, terremoto, guerra para todo lado. Jesus disse que acontecer é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da Bíblia. Ele olhou para mim e disse: rapaz, eu não acredito nisso não. Eu falei: como não? Está escrito guerras, um monte de guerra, terremoto, doenças, todos os lugares. Ele falou, com todo respeito, mas isso aí sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Qualquer um poderia ter dito isso. Aí eu olhei e falei: rapaz, né, que ele está certo. E agora? Pensando, realmente qualquer um poderia ter dito, né? Porque isso aí sempre aconteceu mesmo. Aí eu fui estudar. Falei: Jesus, me ajuda aqui. Não deixe eu ser envergonhado, não. Fui lá, fui estudar, texto de Mateus, comecei a ler, reler. Aí Deus me abriu os olhos, no versículo 8. Mas tudo isso são o princípio das dores. Pronto, resolveu. O que significa princípio das dores? Que dores a que Jesus está se referindo? Dor de parto. Hoje a gente chama isso de contração, né? As irmãs já passaram por isso, né? Contração, dores de parto. As irmãs me ajudem aqui, né? Eu sou um homem, então, mas me ajudem, é mais ou menos isso. Eu vou tentar, né, reproduzir o que são as contrações. Primeiro, que ninguém sabe quando vai acontecer, é de surpresa, é o que Jesus está querendo dizer. Segundo, as contrações, elas vêm e elas começam numa constância, né? Depois que vem a primeira, não para mais, é ou não é? Ou seja, vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que é exatamente assim, mas para todo mundo entender o que Jesus disse. Vem a primeira contração, depois de 1 hora, vem de novo, aperta aquela contração, vem aquela dor. Depois
de meia em meia hora, vai apertando mais. À medida que vai diminuindo o intervalo entre as contrações, entre as dores, maiores são as dores. É assim ou não é? Então, eu estou dando um exemplo. Aí vai de 20 em 20 minutos, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, e vai doendo mais ainda. Cada vez que diminui, dói mais, aumenta mais a dor, até que nasce o bebê, dá luz. Então, as dores de parto é exatamente a resposta que nós damos às pessoas que dizem isso, que sempre aconteceram. Sempre aconteceram, é verdade, essas coisas sempre aconteceram, mas não na intensidade que estão acontecendo. Porque quanto mais se aproxima do tempo do fim, é isso que Jesus está dizendo, maiores serão estes acontecimentos e menores serão os intervalos entre eles. Então, terremoto sempre teve? Sempre teve, mas não como agora, porque agora a intensidade é muito maior e o intervalo entre eles é bem menor. São as dores de parto para o fim. Doenças sempre existiram? Sempre existiram, mas olha a proporção. Nós estamos em meio a uma pandemia. Olha a proporção das doenças de hoje para as doenças do passado, né? De uns tempos para cá, de 100 anos para cá, olha o tanto de coisa terrível que tem acontecido. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias por causa do câncer. Milhares e milhares de pessoas morrendo por causa do coronavírus, vírus espanhol, doenças terríveis, peste bubônica, peste negra. Então, você vai vendo, o nível vai aumentando a intensidade, diminuindo o intervalo. É isso que Jesus disse. E quando estiver se aproximando do tempo do fim, tudo isso, guerra, sempre existiu guerra? Sempre existiu guerra entre as tribos, entre as famílias, entre, né, as nações. Aí, chegamos agora no século passado, o que teve? Primeira grande guerra mundial, lá por volta de 1914, depois de 1945, segunda grande guerra mundial, irmão, mundo se explodindo. Você vê que está aumentando a intensidade das coisas, mas ainda não é o fim. Isso tudo, Jesus disse, é normal que tudo isso aconteça. Falsos profetas, nunca houve tantos falsos profetas como nos nossos dias, gente. É só ligar a TV, o rádio, que a gente vê o tanto de falsos profetas que tem por aí. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Quantos não vieram dizendo que eram o Filho de Deus, que eram o Messias, que eram Jesus? Até aqui no Brasil, tem doido lá do Henrique Cristo, diz que é Jesus, não está mais para comediante, né, do que para Messias. Então vai passando o tempo, vai aumentando a intensidade. Aí Jesus disse, tudo isso vai acontecer. Aí depois vai se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. É o tempo que nós estamos vivenciando. O amor tem se esfriado. Não existe mais empatia, compaixão. Aí Jesus disse, o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Fim, presta atenção, não é arrebatamento. O fim é o fim. O fim é o juízo final. E quando vai acontecer o juízo final? Depois do milênio. Quando vai acontecer o milênio? Depois da segunda vinda. Quando vai acontecer a segunda vinda? Depois da grande tribulação. Quando vai acontecer a grande tribulação? Depois do arrebatamento. Aleluia. Quando vai acontecer o arrebatamento? A qualquer momento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui no texto, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 51.
Agora, presta atenção, vamos entrar. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 15, 51 está escrito assim: Paulo escrevendo: meus irmãos, eis que vos digo um mistério. Um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando, Paulo? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Só que o arrebatamento, irmãos, olha, isso aqui é tremendo. O arrebatamento, ele é um mistério na Bíblia, é um mistério. Quem falou sobre o arrebatamento na Bíblia? Jesus. Quase você não encontra. Era um mistério que Deus revelou a Paulo. Porque Paulo, vocês sabem, ele foi escolhido pelo próprio Deus a caminho de Damasco. Quando ele foi salvo por Jesus, os 12 apóstolos não queriam contato com Paulo, porque tinham medo de ser mentira, porque Paulo perseguia a igreja, prendia os crentes. E eles ficaram imaginando, esse tal desse Paulo deve estar fazendo o quê? Ele está fazendo uma armadilha, disse que agora é cristão, para a gente se aproximar dele, e aí ele pega todo mundo de uma vez, acabou a igreja. Então vamos deixar esse cara para lá. Isso é mentira. Mentira. Não se converteu coisa nenhuma. Dias atrás ele estava perseguindo a igreja, prendendo os crentes. Estevão foi morto aos pés dele. Ele pegou as vestes de Estevão. Não vamos nessa ideia não. Vamos ficar por aqui. E Paulo tentando se aproximar. Gente, agora eu sou crente, eu estou pregando também. Jesus está fazendo milagres através da minha vida. Eles disseram, não, isso aí, né? Se você quiser, fica. Até que ele tentou se aproximar tanto, e eu queria que vocês me ensinassem o que Jesus ensinou para vocês. Vocês andaram com ele. Eu só tive uma visão, ele apareceu para mim e disse que eu preciso pregar o evangelho para os gentios. Eu quero que vocês me ensinem. Eles disseram, ninguém vai ensinar coisa nenhuma. Se vira. Aí Jesus está lá do céu olhando isso. Então quer dizer que vocês não querem ensinar ele? Eu escolhi ele também. Vocês não querem passar o conhecimento que eu passei para vocês? 3 anos e meio. Então tá bom. Arrebatou Paulo até o terceiro céu. Levou Paulo para a dimensão espiritual. Irmão, preste atenção nisso aqui. A dimensão espiritual, ela não tem a contabilização do tempo. É eternidade. Então, só para você ter uma ideia, Paulo foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, que é o paraíso, que é onde Deus está. E lá ele ouviu coisas que não dá nem para expressar. Então, imagina, 1 minuto terreno, 1 minuto terreno, 1 minuto terreno, na eternidade, pode ser 10 anos. Para nós, pode ser 20 anos, pode ser 1 século. Alguém está entendendo? Porque lá não tem relógio, lá não é o Cronos, lá não tem cronologia, lá tem o Kairos, o tempo incomparável. Não dá para contabilizar. Então Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus, foi ou não foi? Sim. Então eles fizeram uma graduação com Jesus. Aí Jesus arrebatou Paulo. Já estou entendendo. E ele fez lá graduação, pós-graduação, meu Deus! doutorado e pós-doutorado. Aleluia! Revelação. Aí ele vai escrever, por exemplo, aos Gálatas, dizendo assim: o que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum. Tudo que eu sei, quem me passou foi Jesus. Quando foi? Meu Deus! Na ceia, o primeiro texto da ceia, quem escreveu foi Paulo, sabia disso? Porque Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento.
Porque eu recebi. Não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João. Eles escreveram depois. Paulo escreveu primeiro. Sim. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Jesus levou ele para lá. Jesus falou para ele lá no céu. Eita glória! Só dá glória a Deus, você entende, mas você está entendendo. Vou sair correndo, revelação. Isso é revelação. O que é revelação? Isso é forte demais. Algo que eu só posso saber se Deus me disser. Meu não Deus. aprendo na escola, não aprendo na faculdade, não aprendo em lugar nenhum, ninguém pode me ensinar. Só Deus. Revelação foi o que Moisés teve do Gênesis, da criação do mundo. Ele não estava lá, como é que ele escreveu? Revelação. Como é que Paulo sabia de tanta coisa? Revelação. Aí ele diz: e para que eu não me exaltasse por causa dessas excelentes revelações que eu tive lá no céu, foi me dado um espinho na carne. Ai, Jesus. Meu Deus. Porque senão, irmão, imagina. Não tem quem aguente. É por isso que eu orava em língua. Não tem como, irmão. Qualquer um pode ser o cara mais crente do mundo, ele vai se exaltar. Uma hora ou outra. Imagina, Pedro chega para ele: não, você pensa que é quem? A gente andou com Jesus, entendeu? A gente viveu com ele 3 anos e meio. Aí a carne, ele era fariseu. O fariseu ia, né? Fariseu era E terrível. vocês foram até o paraíso já alguma vez? Fala aí, quem foi? Aí Jesus, e ele mesmo fala, segundo os Coríntios 12, para que eu não me exaltasse por causa dessas revelações, Deus me pôs um espinho na carne. Foi Deus, não foi o diabo. A saber, o mensageiro de Satanás, me esbofeteava. Ele não sabe que tipo de espinho era esse. Ele só sabe que quando ele queria se exaltar, o espinho apertava. Aí ele orou 3 vezes. O judeu não ora 3 vezes pela mesma coisa. Ele orou 3 vezes, igual Jesus orou 3 vezes no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice, se possível. Passa de mim esse. Deus disse: não, não, não. Para Paulo foi a mesma coisa, 3 vezes. Aí Jesus disse: não, Paulo, não posso tirar. Por quê? Porque a minha graça é suficiente. Mas, Senhor, eu fico fraco com esse espinho. Eu sei. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você pensa que você está forte, Paulo, você está fraco. Agora, quando você pensa que você está fraco, é aí que você é forte. Glória a Deus! Por quê? Porque quando você pensa que está forte, você acha que não precisa de mim. Agora, quando você vê que você está fraco, a dependência é total de mim. Aí você é forte. Porque quem é fraco com Jesus é mais forte do que quem é forte sem Ele. É desse jeito. Você pode levantar a sua mão. Glória a Deus! Aleluia! Me segura, É um Jesus. mistério, gente. Na Bíblia pura. verdade, eu vou dizer alguma coisa para vocês aqui, igreja de Corinto, que vocês nunca ouviram de ninguém. Nem todos morreremos. Dormir aqui é um eufemismo. O que é eufemismo na língua portuguesa? É uma suavização da linguagem. Uma suavização da linguagem. Para não dizer morreu, diz dormiu. Né? Para não dizer que está gordo, diz que está fofinho. Né? Para não dizer que é feio, diz que desprovido de beleza. É um eufemismo. É querer falar algo Então mais, Paulo diz: mais na verdade, gente, nem todos morreremos. Jesus me disse que nós vamos ser transformados. E a palavra transformados aqui, no grego que ele usou, é metamorfose. Metamorfos. Metamorfos é o que? Uma transformação de dentro para fora. Ou seja, a transformação do corpo. Esse nosso corpo vai ser transformado no arrebatamento. Se a gente estiver vivo na hora que a trombeta tocar e que Jesus vier arrebatar a igreja, nós vamos subindo. Enquanto a gente vai subindo, esse corpo físico vai sendo transformado. O que é corruptível é incorruptível. O que é mortal se transforma em imortal. Eita Jesus! E esse corpo, aleluia, é o mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Eita glórias! É um corpo que não está preso ao tempo nem ao espaço, às leis da física.
Só acredita nisso quem tem fé mesmo. Glória! Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Eu falei ontem, a morte não pode segurá-lo. Por isso que ele entregou a sua própria vida e depois ele mesmo tomou de volta. Porque ele é Deus. E ele ressuscitou o terceiro dia. Quando ele ressuscitou com qual corpo? Com o corpo dele. Mas esse corpo dele foi glorificado. Não foi espiritualizado. Ele não ressuscitou com um corpo espiritual. É um corpo glorioso. É diferente. É esse corpo de carne que é transformado. Ele passa por uma transformação espiritual que a gente só vai saber quando acontecer. E a partir desse momento ele não envelhece mais. Ele não fica mais doente. Aleluia. Aí não tem mais dor de coluna, não tem mais dor de cabeça, não tem coronavírus, não tem nada. Meu Deus, que maravilha! Ele fica perfeito. Mas ele é perfeito. Aleluia! Quem não ouvia passa a ouvir, quem não enxergava passa a enxergar, quem não andava passa a andar. Caia surianda labás. E como eu disse, não fica mais preso às leis da física. Por isso, Ainda vai se encontrar com eles. só vai dar glória a Deus aqui. E crendo. Por isso que Jesus, Eu vou sair correndo, quando ele Jesus. Meu Deus. ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias aqui na terra. 40. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui, andando com os discípulos, pregando. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para várias pessoas. Por exemplo, Lucas fala que 2 discípulos estão indo no caminho de Emaús. Estão indo embora tristes, desanimados. Puxa vida, a gente largou tudo para seguir Jesus. Ele disse que ia ressuscitar. Hoje é domingo, não aconteceu nada. Vamos voltar para a nossa vida, vamos voltar para a nossa cidade, voltar para a nossa casa. Acabou, né? Estava tão bom para ser verdade. A alegria de pobre dura pouco. Vamos embora. E eles estão indo embora. E Jesus começa a andar com eles. Paz, tudo bem? Tudo bem. Estão indo para onde? Estão indo para Emaús. Posso andar com vocês? Por favor, fica à vontade. E eles vão caminhando e Jesus vai conversando com eles. Eles nem reconheceram, porque eles estavam tão incrédulos que eles não viram que era Jesus que estava andando com eles ali. E Jesus vai andando com eles, vai conversando, e eles vão sentindo algo diferente. Eita! Aquele poder, aquela presença, aquela formação, aquele fogo espiritual. Eu não estou entendendo nada. Eles estão andando, conversando com aquele homem. Você ficou sabendo, tal de Jesus, né? Tava vendo. O que aconteceu? Então ele disse que, né, ressuscitar. Me conte mais. E ele foi falando. Aí Jesus começou a dar uma aula. A Bíblia diz que Jesus pegou do Gênesis e foi até A crucificação. a maior aula que alguém já pôde ter de teologia foram os discípulos de Emaús que tiveram. E Jesus começou a dar uma aula. Começou a falar, mas não convinha que fosse assim? Não era para acontecer assim, não estava escrito na profecia isso. E foi dando uma aula e eles sentindo a presença forte aqui no coração. Quando chegaram na casa, aí eles disseram, fica com a gente. Não, eu preciso ir. Não, fica com a gente. Poxa vida, já andou tanto. Não, fica aqui. Tá bom, eu vou entrar. Vamos comer um pão? Vamos, porque crente tem que comer, né? Aí entra, aí vamos comer, vamos partir o pão. Aí você pode dar graças pelo pão. Ele pegou o pão e partiu. Meu Deus! Apareceu. Ô, glória! Eles olharam e disseram, peraí. Não tô acreditando. Deu um nó na cabeça deles, viram ele, sabe? Não, era ele. É ele. Porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco, quando ele abria as escrituras e pregava pra gente. Era ele, a gente não viu. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos pregar com mais força agora. Meu Deus! Aleluia! Ele está vivo. É forte demais, Jesus! Tua palavra é viva! Ô, glória! Então ele não está preso ao tempo e espaço. Ele podia desaparecer aqui e aparecer lá. Desaparecer de lá e aparecer ali. Esse vai ser o corpo que nós vamos ter se a gente morrer. Porque eu creio que essa igreja é a igreja do arrebatamento. Glória a Deus! Aleluia. Eu creio assim. Os discípulos estão lá dentro da casa, tudo trancado. Rapaz, e agora, hein? Agora o bicho vai pegar pra gente, porque ele disse que ressuscitar, não ressuscitou. Mataram ele, se mataram ele, imagina a gente. Vamos ficar escondido.
A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles, dentro da casa de portas fechadas. Aí eu já vi pregador pregando bobagem, dizendo que ele ultrapassou a parede. Que parede, irmão? É o corpo glorificado, não é fantasma, não. É. Onde você leu isso? Livro de Inventários, capítulo 0. Não tem isso na Bíblia. Você está assistindo muito filme, né? Você assistiu muito Ghost. Do outro lado. Essa coisa, né? É a minha idade pra... O jovem nem sabe o que é Ghost, né? Filme do Satanás aquele. Aí as pessoas acham que Jesus ultrapassou. Não, ultrapassou a parede, não. Ele apareceu no meio deles e disse: Shalom. Eita! Pai seja convosco. Eles olharam e disseram: é o Senhor, sou eu. Olha aqui os cravos nas minhas mãos. Toque aqui pra vocês verem. Tomé não estava. O Tomé não estava. O Tomé. Aí disseram para Tomé: disse, que é isso, rapaz? Esse Tomé é o Tomé, ele apareceu pra gente, Tomé. E cadê ele? Desapareceu. Essa, vocês estão achando que eu tô... Ele apareceu. Aí depois de 8 dias ele apareceu de novo. Aí Tomé estava lá. Aí eu imagino, se eu estivesse lá, eu faria isso. Hein, pastor Pedro? Se eu estivesse lá, eu falava: e aí, Tomézão? Olha ele, e agora, hein? Fala na frente dele, você não acreditou? Não falei nada não. Falou ou não falou, gente? Falou. Ia causar, irmão. Eu ia. Quem manda ser incrédulo? Aí Jesus olhou e disse: é verdade, Tomé. Não, Jesus, começa dele, é verdade, né? Põe a mão aqui. Olha aqui, ó. Onde a lança do soldado entrou. A marca. Ele disse: Senhor meu, Deus meu, me perdoa, eu acredito agora. Disse: agora, só porque você viu, você acredita? Bem-aventurado quem não viu e acreditou. Aleluia! Se você acreditou, mais bem-aventurado é você do que Tomé. Levante a mão porque você vai ver em breve. Eu creio, Jesus! Aleluia! Aleluia! Aí isso aqui responde muita coisa. Está começando a ficar bom. Isso aqui responde muita coisa. Responde muita coisa. Me perdoem se eu disser algo aqui que você tenha aprendido e que tenha sido diferente disso. Me perdoe, por favor. Eu não estou, como eu disse ontem, não estou querendo transmitir a ideia de que eu sei mais do que você, que eu sou... Não. Eu só estou dizendo que está na Bíblia. Porque uma vez eu estava pregando e aí uma irmã veio me perguntar e disse assim: não, pastor, não acredito nisso não. Mas por quê, irmão? Porque tal. O que ela não acreditou? Porque eu disse, que a Bíblia diz: nós vamos ressuscitar como Jesus. O nosso corpo será como o dele. Então, se nós morrermos antes do arrebatamento, quando a trombeta tocar, nosso espírito estará no paraíso. Como dos crentes que morreram antes de nós estão agora, estão lá no paraíso. Eles já estão salvos. Só que eles estão em alma. Eles estão em espírito. Eles precisam do corpo. Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito completos. Então quem está no paraíso, quando a trombeta tocar, primeiro eles que estão no paraíso vão ressuscitar o corpo. E o corpo será transformado, glorificado. E eles vão ficar nas nuvens nos esperando. Depois que todos eles estiverem nas nuvens, o corpo glorificado, já ressuscitado, aí sim a gente sobe. E acontece a mesma coisa conosco. E a gente se encontra nas nuvens. E das nuvens a gente vai para Nova Jerusalém. Entenderam isso? Então, nós quando chegarmos no céu, responde isso aqui: iremos nos reconhecer. Uma vez o irmão perguntou: pastor, a gente vai se reconhecer lá no céu? Eu disse: irmão, se não for se reconhecer no céu, eu não quero para lá, não. Eu vou fazer o quê? Imagina. Não. A irmã disse: não, eu não concordo, pastor, porque como que a gente vai chegar no céu e vai lembrar tudo que aconteceu aqui na terra, tudo que a gente passou? Eu falei: irmão, se não lembrar, que graça tem? Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória com excelência. Paulo disse que aquilo que nós sofremos aqui na terra não se compara ao que nós receberemos na eternidade.
Jesus disse em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, claro que eu vou reconhecer você, e é claro que você vai me reconhecer. Por quê? Porque esse corpo glorificado, ele vai ser exatamente igual a esse. Porque eu cansei de ser feio, pastor. Pastor, esse corpo aqui está muito gordinho, eu queria um corpo mais, leve. Pastor, eu queria um corpo com cabelo, isso aqui não tem mais. Né? O pessoal pergunta. Eu creio que tudo vai ser restaurado. O corpo vai ser perfeito. Vai ressuscitar perfeito. Sem nenhum tipo de defeito. Quem pode dizer glória a Deus? Então, nós vamos nos reconhecer. Quando chegar no céu, nós vamos nos reconhecer. Porque imagine só essa ideia de chegar no céu e não reconhecer, não lembrar de nada. Vamos fazer a cena aqui? Eu chego no céu, conto com você lá. Tudo bem? Tudo bem? Como é que é seu nome? Eu não sei. E o seu? Eu também não sei não. Que lugar é esse aqui? Faça a mínima ideia. O que a gente está fazendo aqui? Sei lá. Ou seja, a gente passa por todas essas dificuldades para chegar no céu, e quando chega no céu, Jesus olha para nós e diz: amnésia. Que maluquice é essa, irmão? Quando a gente chegar lá, a gente vai se reconhecer, porque é esse corpo, mas é glorificado, mas é o mesmo corpo. Então a gente vai se reconhecer, e é por isso que vai ser uma festa tão grande. Mas pastor, como é que a gente vai chegar no céu? Vai lembrar das coisas da terra? Não vai ficar triste? Ué, você não leu a Bíblia? Lá não tem lágrima, lá não tem dor, lá não tem tristeza. Mas como é que lembra, pastor, de gente que você gostava e que não foi, não está lá? Lembra, mas não sente tristeza. Lembra, mas não sente saudade. Não tem como. A gente está falando do céu, gente. Não está falando da terra. É o lugar mais glorioso que existe. A gente tem essa ideia de dizer assim, né? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Paulo isso, isso e isso. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Abraão não sei o que aconteceu. Quando eu chegar... Você não vai perguntar nada, irmão. Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar assim, ó. Porque é tão glorioso, mas tão glorioso. Aleluia! Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca foi o coração do homem. Deus reservou para aqueles que amam a Ele. Aleluia, Jesus! Aí tem gente que é tão materialista, porque a pior coisa que existe é crente materialista. Que ou é crente ou é materialista, não tem como ser os dois. Você pergunta para o irmão assim: irmão, você quer ir para o céu? Diz: quero ir para o céu. Quer mesmo? Quero, claro que eu quero. E por que você quer tanto ir para o céu? Porque lá tem rua de ouro, muro de cristal. Olha isso, irmão. Quer lá saber se lá tem rua de ouro. Eu quero saber que lá o Senhor estará. Glória a Deus! Continuamente. E nós o veremos como Ele é. Maravilha! Imagina, o trono de Deus, o rio da vida, a árvore da vida, a nova Jerusalém, que coisa gloriosa, os salvos adorando a Deus em espírito e em verdade o tempo todo. Não haverá tristeza, dor, enfermidade, nada. Não tem imposto, não tem dívida, não tem boleto para pagar. Vai dando glória a Deus aí. Aleluia! Não tem gente feia, não tem gente... Olha, vai, irmão. Olha que coisa tremenda. Então a gente vai ter que desfrutar tudo isso. Então é claro que a gente vai lembrar. E a gente vai dizer: valeu a pena. Como valeu a pena sofrer, passar por tudo aquilo. Lembra aquele culto, irmão, aquele dia? Lembro. Lembra que você pregou na minha? Lembro. Lembra aquele dia que a gente estava, glória a Deus, claro que eu lembro. A gente lembra de tudo. Porque a nossa mente vai ser restaurada ao nível completo e máximo. Vocês entendem isso?
nós teremos o corpo perfeito e glorificado. Não, a mente humana não consegue entender isso aqui. Não dá. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Aí algumas perguntas difíceis que a gente não tem respostas. Por exemplo, uma criança que morreu salva, como é que ela vai ficar lá no céu? Como é que vai ser? Vai ser adulto? Vai ser adolescente? Vai crescendo lá? A gente não sabe. Tem um livro que virou filme, eu recomendo você assistir. Eu acho que se chama O Céu de Verdade. Conta a história de um menino que ficou em coma. Ele tinha 4 anos de idade, os pais eram pastores de uma igreja, e ele ficou em coma, e ele foi ao céu. E Deus mostrou algumas coisas para ele lá no céu. E ele voltou do coma, e ele praticamente ressuscitou. E quando ele voltou, ele começou a contar para o pai, começou a contar para a mãe. Isso é uma história real. Começou a contar o que ele tinha visto. E um belo dia, ele não sabia, estou dando spoiler, né, do filme, desculpa. Mas não é do filme, é do livro. Isso aí bem, né? Estou falando do livro, né? Tem um culpa, fizeram o filme. Aí o que acontece? O menino, ele não sabia que antes dele nascer, os pais tinham tido uma menina e a menina tinha morrido. Os pais nunca tinham contado para ele. O menino tem 4 anos, vai contar isso para quê, né? Ele não sabia, não tinha visto foto, não tinha visto nada. Ele viu a irmãzinha lá no céu. E ela falou para ele: sou sua irmã. E ele olhou e disse: é mesmo, é? Então, antes de você nascer e tal, contou a história para ele lá. Aí ele disse: papai, eu vi a minha irmã lá no céu. O pai quase caiu. O quê? Como assim? Quem foi que falou para você que você tinha uma irmã? Falou: ela me falou. Não, não é possível. Eles começaram a ficar preocupados. Está parecendo que é verdade, porque eles não estavam acreditando. Está parecendo que é verdade. De repente ele disse: eu vi o vovô também lá. O meu pai? Ele disse: é. Aí ele disse: não, me conheceu. Aí ele pegou uma foto do vô, que era o pai, né? Do pai do menino. Pegou a foto e disse: ele é assim? Só que era a foto do vovô velhinho. Ele disse: não era assim não. Ele pensou, disse: vou pegar uma foto do meu pai mais jovem. Aí trouxe a foto do pai dele mais jovem, que era o vô do menino. Se ele era assim, é ele mesmo, ele é assim. Então, algumas pessoas que tiveram esse privilégio de receberem uma revelação do paraíso, contam a mesma coisa, que quando a pessoa ela é arrebatada, ela vai para o céu, ela morre, ela chega lá no céu, o corpo é restaurado a uma juventude. É porque seria do pecado, né? Ninguém nem glória a Deus. Você acha que você vai ficar lá com um corpo velho cheio de dor, irmão? Eu não estou dizendo que está na Bíblia isso, mas eu acredito. Porque não fere nenhuma doutrina. Não é heresia, não tem problema nenhum, não interfere em nada. Eu acredito que isso possa ser verdade, sim. Que a pessoa vai chegar lá e vai estar no auge da sua juventude, do seu vigor. Então o corpo vai ser glorificado. Se lembre que Jesus, quando ele morreu, ele era um jovem de 33 anos aproximadamente. Então a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. A ressurreição, na Bíblia, são duas. São 2 tipos de ressurreição. Estou finalizando já, tá? 2 tipos de ressurreição. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Escute, quando uma pessoa morre, se ela é salva, para onde ela vai? E quando ela não é salva, para onde ela vai? Quando a pessoa, olha só, a gente é crente há tantos anos, tem gente com dúvida. E eu vou deixar você com mais dúvida ainda com essa pergunta que eu vou fazer. Quando o crente morre, salvo, crente fiel, quando ele morre, para onde ele vai? Para o paraíso, para Nova Jerusalém, o seio de Abraão, o terceiro céu. Onde ele vai? E o que não é salvo, para onde ele vai? Para o inferno, lago de fogo, o Sheol, o Tártaro, o Guiena, o lugar de tormento. Onde ele vai? Está vendo? Não precisa ler mais. A Bíblia mostra que um dos ladrões que estavam na cruz, quando Jesus estava crucificado, um do lado do outro, os dois zombaram de Jesus. Aí, em determinado momento, um deles se arrependeu.
e viu que Jesus era diferente. E ele viu que Jesus era quem ele dizia que era. O Espírito Santo fez com que ele visse isso. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. No paraíso. Então, quando o salvo morre, ele vai direto para o paraíso. Por isso que Paulo usa a expressão dormir. Quem dorme é o corpo, E o outro vai para o lugar de tormento. que morre. A alma é imortal. Lugar de tormento. A alma não morre. Os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia dizem que fica morto o corpo, a alma e o espírito. Não. A alma é imortal. Quem morre é o corpo. O corpo morre, a alma vai para o paraíso. Então, o salvo, ele fecha o olho aqui e abre lá. No piscar de olho. No momento. Então, na verdade, o crente não morre. Como Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, não provará morte. Aí os fariseus ficaram tudo endemoniados, ficaram loucos com ele. Como é que é? Você está dizendo que quem ouve as suas palavras, você, um jovem pregador, quem você pensa que é? Os nossos pais morreram. Abraão, que é o nosso pai da fé, morreu. Você está dizendo que quem ouve a sua pregação não vai morrer? Quem você pensa que é? Aí Jesus olhou e disse, João 8 está escrito isso. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: puxa vida, vocês não sabem de nada a respeito de mim, né? Eu e Abraão somos assim. Porque Jesus falou assim, não, estou parafraseando, né, irmão? Eu e Abraão, ó. Abraão quis tanto me conhecer, e quando ele me conheceu, ele se alegrou tanto. Aí o pessoal olhou e falou: tadinho, ó. Abraão morreu faz quase 2000 anos, ele está dizendo que conheceu Abraão. Aí está na Bíblia isso. Você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Quem você pensa que é? Aí Jesus disse aquela frase célebre: antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus! Abraão viu Jesus lá no Monte Moriá. Quando ele foi oferecer Isaac, e a voz para Deus disse: não, Abraão, não faças tal, agora sempre tens a mim, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Aí apareceu o Cordeiro. Carneiro. É Jesus ali tipificado. Salvou a vida de Isaac, mostrando que ele salvaria a humanidade, substituindo ela na cruz. Quem pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus! Então quem morre salvo, não existe purgatório. Perdoem, não existe purgatório. O que é o purgatório? Uma doutrina mentirosa, inventada pela teologia católica, apostólica romana, para arrecadação de dinheiros para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Isso aí é história, qualquer um lê, né? Então, botava medo no povo. Ó, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, olha, você vai para o inferno. E mostravam, e faziam peças teatrais ao ar livre. O povo não tinha Bíblia. A Bíblia era em grego, hebraico, aramaico e latim. Quem que lia? Só quem tinha acesso a ela. Quem era? Os padres. Então, o que eles diziam era verdade absoluta. Aí eles faziam peças teatrais. Foi nessa época que surgiu a expressão capeta. O que é capeta? É o diminutivo de capa. Assim como o diminutivo de rua é ruela, assim como, entendeu? Capeta é o diminutivo de capa, porque os demônios, né, o diabo que eles faziam na época, tinha chifre, tinha cauda e tinha uma capinha vermelha. Era. Aí começou a se chamar de capeta. E eles faziam o inferno, fogo. Aí falaram: se vocês não quiserem, vai para o inferno. Então tem isso, então vai para o purgatório, lá tem fogo também. Então, purgatório é uma invenção, não está na Bíblia, nem na Bíblia católica não tem purgatório. Para quê? Para dizer que a pessoa que não é tão ruim para ir para o inferno, mas também não é tão boa para ir para o céu, então ela vai para o purgatório, fica lá purgando. Purga, fica cheio de purga.
purgar significa purificar. Tem um fogo lá, segundo eles, né? A heresia terrível. Aí fica queimando a pessoa. Aí tem que fazer missa aqui na terra, tem que dar oferta aqui na terra para liberar a pessoa. Aí um santo vai lá, fala com Jesus, fala com Maria, sei lá com quem. Aí vai ter que liberar fulano, nós estamos lá rezando por ele e tal. Mas ele morreu já, né? Não, ele era ruim, ele era terrível, ele não se arrependeu não. Não, mas vamos, quebra essa, né? Vamos, né? Tá lá o pessoal, deram o dinheiro lá para a igreja, eles estão rezando. Tá bom. Aí chamou Pedro. Pedro, vem cá, você tem a chave do céu? Aí chamou Pedro, Pedro vai lá e libera o purgatório, pode entrar no céu agora. Isso é mentira. Morreu, salvo está salvo. Morreu sem salvação, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Enquanto a vida há esperança, depois que morre já era. Ah, pastor, e não tem reencarnação também não? Piorou. O que é reencarnação? É uma doutrina, né, base do espiritismo. Começou lá atrás com o hinduísmo, a primeira religião espírita, hinduísmo, isso muito tempo antes de Cristo. Eles acreditavam que a pessoa podia reencarnar ou em um corpo, ou em um animal, ou em um inseto. Porque no hinduísmo a reencarnação pode ser em animais ou em insetos. Por isso que na Índia se adora tudo. Porque aquele que está ali pode ser um parente, pode ser uma pessoa conhecida, pode ser. Então não pode matar nem a barata, né? Um rato. Tem o templo dos ratos. Aí os ratos entram, eles sacodem um leite lá e os ratos fazem a festa no leite. Mas não é rato, não, esse ratinho, não. Lá é rato que mata pitbull. Rato desse tamanho assim. Grande, cara. Eles tomam depois do leite. Né? O cão, aquela coisa meio do inferno. Eles comem aquilo, defecam, urinam naquele leite e eles bebem. E dizem, os deuses nos visitaram, somos abençoados. E bebem aquele leite. Muitos morrem de leptospirose e nem sabem. Vocês sabem, veganos e tal, e tem a vaca é sagrada, e a vaca vai urinar e tem gente que se joga de baixo para receber a bênção da vaca. Seria que não é com você. Então, olha só o que o diabo faz para cegar o entendimento das pessoas. Meu Deus. A reencarnação. Aí eles acham que na reencarnação tem a lei do karma. E eles explicam facilmente uma pessoa que está sofrendo agora. Se chegar com um espírito e dizer assim, rapaz, estou sofrendo tanto, desde que eu nasci eu sofro. Isso é porque na outra encarnação você foi uma pessoa muito ruim. Você tem que pagar agora. Eu vou fazer na coisa. Aí vai pagando assim. Cada vida você paga o que você fez na outra. Até você ficar tão puro para poder ir para o céu. Vai reencarnando, 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 reencarnando. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se juízo. Morreu salvo, céu. Morreu sem salvação, inferno. Não tem meio termo. O diabo tenta inventar isso, mas não é verdade. Agora deixa eu finalizar com isso aqui. Dr. Norman Geisler, que é um dos teólogos que eu mais admiro, ele disse uma frase fantástica. Ele disse assim: o céu seria inferno para quem não está habituado com ele. Meu Deus! Estou dando tempo para você refletir. Isso é muito forte, Jesus. O que ele quis dizer com isso? E a gente acha, a gente às vezes quer ser melhor que Deus. A gente quer ser mais justo que Deus. A gente diz assim, mas a pessoa, né? Por que Deus não salva? Não coloca no céu, mas era um prostituto, mentiroso, corrupto, assassino, estuprador, não se arrependeu. Como é que Deus vai colocar uma pessoa dessa no céu? Não, mas Deus podia pôr, né? Então ele quis dizer o seguinte: o céu seria um inferno para quem não está habituado com ele. Nesse sentido, tem gente que você convida para vir no culto, para ficar 1h30 no culto. Ele diz assim, nunca que eu vou, na igreja, ficar lá, aquele povo doido, fica gritando, fica falando uma língua esquisita, fica lá dizendo glória a Deus, o pregador grita no ouvido da gente, os outros, não consigo ficar nem 5 minutos, mas fica 2, 3 dias numa balada, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo que não presta, falando mal dos outros, matando, roubando. Para isso não tem problema. Então uma pessoa, imagine, uma pessoa
que não consegue ficar 5 minutos no culto da terra, vai ficar a eternidade no culto do céu? Imagina Deus salvar uma pessoa dessa, que só gosta de prostituição, de mentira, de corrupção, de roubar, de matar, de ver desgraça alheia, é invejoso. Aí chega no céu, aí o céu, paz, alegria, gozo, santidade. Eles vão olhar, que lugar é esse? Onde tem um bar aqui? Onde tem droga aqui? Onde tem prostituição? Não tem, isso aqui não tem. Não, quero sair daqui, não quero ficar aqui não. Isso aqui não é lugar para mim. Porque ele não está acostumado. Ele não está habituado ao ambiente. Seria um inferno para ele. Mas para nós, que já estamos acostumados com o ambiente de lá, quando a gente chegar lá, a gente já está habituado. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai se quiser. Todo dia Deus coloca diante de nós o céu e o inferno. A gente escolhe o que quiser. Eu termino com a frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele disse assim: no final de tudo, só haverá 2 tipos de pessoas. No final de tudo, só haverão 2 tipos de pessoas. Aqueles que disseram a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E aqueles para quem Deus disse: a tua vontade seja feita. Quem entregou a sua vida a Deus, tudo certo. Agora, aquele a quem Deus entregou suas próprias paixões, que rejeitou a Deus, não tem salvação. A gente tem a oportunidade hoje de servir a Deus, e tem muita gente que não quer. Imagine a grande tribulação. A hora da salvação é agora. Aleluia. Aleluia. Porque Deus nos dá a oportunidade de sermos salvos hoje. Então, a pessoa vai para o inferno se quiser. A pessoa não serve a Deus se não quiser. E não é obrigado. Deus não obriga ninguém a servir. Porque só há verdadeiro amor quando há capacidade de não amar. Quando há possibilidade de não amar. Deus poderia nos obrigar? Poderia, mas aí não seria amor. Nós não seríamos pessoas, seríamos robôs. Mas Deus nos deu a capacidade de escolher. Você está no melhor lugar do mundo. Aleluia! Você fez a melhor escolha da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos indo a passos largos em direção ao céu, porque Jesus nos salvou. Nós não merecemos a salvação, foi Ele quem conquistou, foi Ele quem fez tudo. A gente só crê e recebe a salvação de Jesus. Quem pode ficar de pé? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória a Deus. O céu é melhor que a terra. Estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui. Valorize cada segundo na presença de Deus. Valorize cada instante na presença de Deus. Louve a Deus por este culto, por este momento especial que Deus proporcionou para você ouvir tudo isso e absorver essas informações e glorificar o santo nome do Senhor que fez os céus e a terra, porque em breve a trombeta vai tocar e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados e arrebatados ao encontro dele. Depois do arrebatamento nós vamos nos encontrar no céu, e lá Jesus vai nos entregar a recompensa, o que a Bíblia chama de galardão. Quem trabalhou muito para Cristo, quem fez muito pelo reino, receberá muito. Quem fez pouco, receberá pouco. Quem não fez nada, não receberá galardão. Então, na proporção do trabalho, a gente recebe a recompensa. Nós
Nós não sabemos que tipo de recompensa será, mas eu só sei que será muito boa, mais do que a gente imagina, melhor do que a gente pensa. Paulo diz, tentando explicar isso, que uma é a glória do sol, uma é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Alguns teólogos pensam então que lá no céu, quem trabalhou muito para o reino brilhará como o sol, quem trabalhou nem tão muito luzirá como a lua, e quem não trabalhou tanto assim como as estrelas, mas haverá uma glória diferenciada no seu corpo. Eu não sei se será assim, eu só sei que haverá recompensa. Quanto mais a gente fizer aqui no reino, mais galardão a gente lá terá. Aleluia! A salvação é pela graça, mas a recompensa é pelo trabalho. Então trabalhe para Deus. Saia daqui, arregace as mangas e pregue o evangelho. Ganhe almas para Cristo, ganhe almas para o reino. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus vai te abençoar. A recompensa de Deus é maior. Levante sua mão, glorifique ao Senhor. As nações celestiais, todas feitas por Deus. Glória ao Senhor. Levante a mão,
chegam diante do altar chorando. Eu sei que o pastor já disse, mas tem alguém mais. Nós estamos aí nos últimos instantes de Cristo raiar no céu. Eu disse no início, isso é um culto que não existirá mais. E Deus falou fortemente com a sua igreja. Você está aqui dentro, vai estar te lembrando que a sua alma pode ser restaurada pelo sangue dele. Uma segunda oportunidade ele está te dando. Tudo isso que você vive, tudo isso que você passa, é o inimigo das nossas almas tentando te arriscar de lado. Porque, como foi dito aqui hoje, é o lugar mais lindo que não há definição humana. Não há palavras humanas para se explicar o que é lá. Esse ambiente terrível, esse ambiente sombrio, esse ambiente desesperador vai intensificar quando a graça, o Espírito não estiver mais aqui e a turba for arrebatada, retirada desse lugar. Mas enquanto a igreja estiver aqui, toda a porta aberta, Deus está dizendo: eu te dou uma oportunidade. O Pai mais uma vez está dizendo assim: te amo do jeito que você é. Mas, pastor, eu estou destruído, eu estou bagunçado, a minha vida não vale nada. Para Deus, valeu o sangue dele para você. Você tem oportunidade, tem mais uma vida, tem mais alguém. E o Senhor lhe conceda mais um tempo. Feche os seus olhos. Senhor, ainda é a mesma. Por mais que perdeu lá fora ao Senhor, a restitui de volta. Perdoa tantos pecados. Senhor, apaga as angústias da vida. Leve a pensar no Senhor. A intensidade da festa que o Senhor está fazendo para eles aqui nesta noite. Recebe o nome do livro da vida e ajude, ó Pai, nunca mais tirá-los de lá, que possamos estar com Ele, nesse ambiente restaurado, nesse ambiente de alegria e paz, a eternidade, para que possamos olhar para o outro e dizer: meu filho, valeu a pena, meu amigo, valeu a pena nós estamos vivendo e vencendo e resistindo. Olha o que nos reservou, o que nos reservou, e o presente que o Pai está nos dando. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela vida do nosso pastor Elinho. Continue conservando ele assim e também a tua igreja, firmada na tua palavra. Nos entendimento e sabedoria para continuarmos vivendo esse ambiente comum, mas os nossos corações almejando de estar contigo no reino, esperando a tua volta, descendo por esse dia, onde nós estaremos junto contigo eternamente. Nós esperamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não tenho
gente vai para casa.